Olá, bem-vindo ao Ouse Saber Podcast, uma iniciativa do curso de Filosofia da Universidade de Passo Fundo, construído e pensado pelo projeto de extensão Arqué, com o objetivo de popularizar e descomplicar o pensamento filosófico, por meio da discussão de temas de interesse geral. Nossos episódios são gravados no estúdio da Faculdade de Artes e Comunicação, do Campus 1 da Universidade de Passo Fundo. O programa funciona no seguinte formato: definiremos um tema específico para cada episódio e traremos convidados para nos ajudar na problematização. Eu sou o Tatiel Zatti. Eu sou Andrei Lodea. Esse episódio o tema será Amizade. Muito bem, estamos recebendo aqui no estúdio o professor Ângelo Sensi. Andrei, por favor, apresenta para nós quem é esse cara que está aqui com a gente para conversar sobre esse tema tão importante. O professor Ângelo é professor do programa de pós-graduação em Educação, professor do curso de Filosofia e da área de Ética e Conhecimento da Universidade de Passo Fundo. Ele é professor de Ética e Antropologia Filosófica dentro do curso de Filosofia e também na pós-graduação em Educação. Hoje a temática que nós vamos abordar, professor Ângelo, é a temática da amizade. Como a amizade foi compreendida e como a amizade é entendida a partir das suas origens. Pois é, então, amizade à primeira vista pode não parecer um tema filosófico, não é? Mas ele é um tema que teve assim, uma importância muito grande na filosofia e a gente pode dizer que ainda tem. Ele é um tema que nós encontramos já nos primeiros filósofos e depois vai sendo desenvolvido ao longo do pensamento filosófico. Por quê? Porque ele é um tema que traduz uma questão humana fundamental. Por que esse tema ele entrou na filosofia desde muito cedo? Porque os gregos se deram por conta, lá 25 séculos atrás, de que nós, seres humanos, dado a nossa condição humana, né, de seres vulneráveis que somos, seres finitos, limitados, muito diferente do que eram os deuses, né, para os gregos, que eram todo-poderosos, autossuficientes e etc. Nós, seres humanos, precisamos de vínculos para nos constituirmos como humanos. E a amizade se chamava filia, né? A amizade era um desses vínculos e um dos vínculos mais importantes. Os gregos entendiam que não era possível uma vida bem vivida, uma vida exitosa, uma existência humana satisfatória se a pessoa não tivesse vínculos, e vínculos estreitos, porque para os gregos era mais importante esse vínculo entre as pessoas iguais, iguais aqui são os homens livres, né? Do que os vínculos com conjugais, por exemplo, com a esposa, o vínculo com os filhos. Isso para nós pode parecer um pouco estranho, né? Mas era assim, a amizade ela vai se reconfigurando, mantendo seus sentidos de fundo, mas se reconfigurando ao longo da história, né? Ao longo das diferentes sociedades. E um detalhe importante é que para os gregos a amizade era um tipo de vínculo que tem um caráter social. Para nós, modernos, contemporâneos, a amizade ela passa cada vez mais a ter uma conotação privada. Ou seja, um círculo mais íntimo, mais próximo, muito estreito. Os gregos tinham uma compreensão que a amizade ela demandava vínculos estreitos, muito próximos, de intimidade, mas era um vínculo social. É por isso que era mais importante para as pessoas se humanizarem, se desenvolverem como plenamente humanos, esse tipo de vínculo, do que esses vínculos que para nós são hoje tão fundamentais quanto o da amizade clássica, que são os vínculos entre pais e filhos, os vínculos fraternais entre irmãos, os vínculos conjugais, né, a importância da família. Então isso foi uma coisa que foi mudando ao longo com o tempo, né? Mas nas origens era assim, o vínculo mais importante era o vínculo social e a amizade entrava aí como forma de sociabilidade. Ela não ficava, como hoje, muito mais presa, assim, mais vinculada à esfera privada, mais íntima. Sim. E ela se caracteriza
especificamente por uma determinada sociedade? Por exemplo, a amizade seria característica de uma sociedade ou ela faria parte de todas as sociedades, em uma visão? Eu acredito assim. A gente tem muita referência das culturas ocidentais, né? Por causa da perspectiva filosófica. Mas, se formos falar como ocidentais, assim, amizade, como Aristóteles percebeu muito tempo atrás, né? Muito cedo, ela é um vínculo constitutivo tanto do ser humano, para a realização do ser humano, para sua identidade, para sua configuração, assim, como pessoa, a sua humanização, quanto o vínculo poder estabelecer vínculo com os outros. O vínculo com os outros é fundamental para o ser humano, sempre foi, né? Não é possível falar em ser humano sem um espelhamento dos outros seres humanos. Por isso que o Aristóteles chega a falar, lá na sua Ética, que o amigo é uma espécie de outro eu. Né? Ele é uma espécie de espelho. Por que os seres humanos precisam desse espelho? A amizade é uma alma em dois corpos. Isto. Acho que é a expressão do Cícero essa, Isso. né? Que é posterior, assim. Mas o Cícero retoma muito exatamente isso, do sentido aristotélico, né? Por que esse vínculo tão estreito, por que ele é necessário e ele persiste ao longo de toda a história, né? Vamos dizer assim, desde todo sempre, creio eu, e dos registros que temos desde os gregos. Porque é uma necessidade humana. O Aristóteles dizia assim lá na política, né, que nós temos dois tipos, pelo menos, de necessidades. Um tipo é a necessidade de autoconservação, que é as necessidades fisiológicas, que é a sobrevivência mesmo, né? E há outro vínculo, outro tipo de necessidade, que são os vínculos sociais, a necessidade de associação, né? E existem muitas formas de associação praticada pelos seres humanos. Mas uma das formas mais profundas, mais complexas, é justamente a amizade. Porque ela é um tipo de vínculo muito exigente. Para as pessoas serem amigos, vamos dizer assim, é um vínculo dual. Né? Ele é um vínculo dual. Originariamente é um vínculo dual. Né? É uma pessoa com outra pessoa. Quando esse vínculo vai para além do dual, normalmente ele se torna muito difuso. Né? Mas enquanto vínculo dual, ele é um vínculo complexo. Por quê? Porque ele exige, por exemplo, assim, que as pessoas percam tempo umas com as outras, no sentido bom do termo, né? Ou seja, que se disponham a estar juntos, e às vezes simplesmente estar juntos, Sim. fazendo qualquer coisa. E essa qualquer coisa é um tempo, sempre implica um tempo dotado de sentido, de bastante sentido. É um tempo que preenche o ser humano. Então dispõe e demanda perder tempo, no sentido bom do termo, que é ganhar tempo, né? Talvez seja o melhor tempo que o ser humano ganha, né? Que é esse tempo perdido com seus amigos. Tem uma expressão que muitos usam, né? Quando a pessoa se encontra com a outra pessoa que gosta muito, a pessoa diz: como foi bom passar esse tempo contigo. Então, caracteriza um pouco essa ideia do bom, né? Relacionado ao momento legal, né, apropriado que a gente conviveu com a outra pessoa. Claro. E isso é tão interessante e tão importante, né, que a própria psicanálise diz que a nossa saúde psíquica, mental, e a gente pode dizer filosoficamente existencial, né, ela depende dos vínculos que nós estabelecemos. A amizade, normalmente, né, ela pode também desandar para vínculos patológicos, assim, né, que ela, pelas tantas, pode desandar em vínculos doentios que prejudicam as pessoas, ou prejudicam uma das pessoas, né? Mas, assim, esse não é o caso nosso aqui de abordar isso, porque a gente está falando num sentido filosófico. Mas a amizade, quando ela é uma amizade que a gente diz assim, né, popularmente, no sentido construtivo, ela é uma das coisas mais importantes para a própria saúde psicológica existencial das pessoas, né? Por quê? Porque, como dizia a imagem do espelho lá que o Aristóteles utiliza, né? Nós não somos nada sem um espelhamento dos outros, né? Nós precisamos nos espelhar nos outros. E quando esse espelhamento é um espelhamento positivo, né? Sadio, construtivo, isso se reverte, né? para cada um dos amigos, né? E essa é uma das maiores riquezas da amizade, se reverte num sentido muito positivo, né? Que preenche, humaniza, planifica, né, a existência das pessoas amigas. Essa experiência do diálogo, abrir mão de alguns conceitos, escutar o amigo é muito importante até para a nossa noção de política, né, de quando convive em sociedade, professor. Sim.
Sim, bem observado. Assim, o Aristóteles chegava a dizer que a amizade, quando existe amizade, que ele fala em diferentes tipos de amizade, mas a amizade perfeita, que é a amizade assim estreita, né? mais plena, mais autêntica. Quando existe amizade, não há necessidade de justiça. E olha só, a justiça para Aristóteles é o suprassumo das virtudes, é a mais importante de todas, né? Por quê? Porque, claro, a justiça ela é mais ampla que a amizade, porque, assim, a justiça ela tem que ser praticada entre, inclusive, pessoas que não são amigas, né? É óbvio, qualquer sociedade. Agora, quando as pessoas têm esse vínculo profundo entre elas, que é um vínculo humanizador, a gente compreende por que ele diz que a amizade ela pode substituir a justiça, né? Porque os vínculos eles são tão completos, tão plenos, que não há necessidade de justiça. Normalmente os vínculos que acontecem, a gente pode entender isso hoje nos nossos vínculos mais estreitos, afetivos, né? Como os vínculos familiares, de amizade, conjugais e tal. Quer dizer, o tipo de troca, de partilha que existe dentro desses vínculos é um tipo de vínculo que não precisa de muitas regras muito formais, não precisa de leis, né? Porque ele funciona de uma maneira assim muito estreita, espontânea, né? Que não é aquilo que acontece quando você precisa do auxílio da lei. Né? Pensando a ideia eu estava pensando, será que a amizade ela seria uma virtude? Para Aristóteles está muito próximo da virtude. Né? Se ela não é uma virtude como é a justiça, a moderação, a coragem, etc., ela está muito próxima, sim. Está muito próxima, porque ela implica... a virtude são excelências do caráter, né? Ou seja, a pessoa virtuosa é aquela pessoa que desenvolve um bom caráter. E a amizade, enquanto filia, que é a palavra grega que ela é mais rica do que o nosso sentido de amizade, porque a filia tem a ver assim com um vínculo profundo, né? Profundo, de responsabilidade pelo outro, de comprometimento, de zelo, de cuidado e etc. Então, ele é uma amizade, uma espécie de base para as virtudes. Essa construção que a gente mantém com o grupo constitui a nossa identidade? Claro, com certeza. Assim, se a gente for ver na história da filosofia, por 1500 anos, nós temos uma ideia, né, até o começo da modernidade, uma ideia assim de que não existe identidade individual sem grupo. O indivíduo, né, para os antigos medievais, o indivíduo tinha uma identidade na medida que ele estava vinculado a um grupo. Pode ser o seu clã, como lá nos textos bíblicos, né, as tribos de Israel, pode ser a comunidade política, como é o caso dos gregos, né, que o Aristóteles vai dar tanta importância, e antropologicamente se diz assim que nós temos a necessidade de seguir o bando, até hoje. Por mais que nós tenhamos evoluído culturalmente, eticamente, socialmente e tal, nós ainda somos seres que temos necessidade do grupo. Até mesmo quando se opta por não seguir o grupo, a gente está entrando em um grupo que não está seguindo o grupo, né? É impossível não estar no meio social. É verdade, porque a gente vai buscar daí outras identificações. No fundo, quando você se afasta de um tipo de identificação, você acaba se aproximando de outras. Então, isso é a mais pura verdade. Ou porque aquilo já não te identifica mais. A questão da construção da amizade, desse processo, ele não pode ser forçado, né, professor? Se querer se incluir num grupo de que não se enquadra, não vai ser uma forma legítima e a amizade acaba não progredindo da forma que deveria, né? Claro, a gente pode dizer assim que a primeira das características da amizade é a voluntariedade, né? Ninguém é amigo de alguém forçadamente. Ninguém pode dizer que é amigo de alguém foi forçado a sê-lo. Então, a voluntariedade, né, é a primeira condição para dizer que uma relação é de amizade. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Aristóteles, lá nas Origens, distinguiu aquilo que seria a amizade perfeita, que é a amizade desinteressada, que é isso que você está se referindo, a outros tipos de amizade, como é o caso da amizade utilitária. Né? Que ela não é depreciativa, assim, porque a gente pode dizer assim que a amizade ela se constitui a partir de estratos.
assim, existem estratos muito profundos, assim, uma camada muito profunda, que são aqueles poucos amigos que nos são muito, muito, muito próximos, muito íntimos, que nós dividimos coisas, assim, muito particulares. Existe outro extrato, que é um pouco, talvez pode dizer assim, esteja um pouco mais acima, que as pessoas também têm muita importância para nós e tal, mas elas não têm mesmo grau de proximidade. Há outras pessoas, como que acontece muitas vezes nas relações de trabalho, que a gente tem um outro tipo ainda de amizade que é mais superficial, que o que a sustenta talvez seja o fato de ter um lugar comum de trabalho, alguns objetivos comuns que todos almejam, mas que são muito menos fortes, muito menos sólidos do que aquelas relações de pessoas que têm uma proximidade muito grande conosco. Então, esse é um nível de amizade muito mais profundo. É o colega de trabalho. Não chega a ser o amigo de trabalho, né? Mas o colega, a gente usa essa expressão, né? Claro. Nem todos os colegas são amigos. Nós temos colegas de trabalho que são amigos, nós temos colegas que são colegas. Então, é um vínculo diferente. Essa questão da quantidade e qualidade de amigos também é algo que ficou bem confuso, principalmente nos tempos atuais, onde os números de pessoas, às vezes tem vários amigos nas redes sociais, mas poucos amigos na vida real que tu possa realmente dividir alguma coisa. Assim como a ideia que a gente não pode se apaixonar por todo mundo, também é impossível a gente ser um amigo próximo de todas essas pessoas, né, professor? Porque aí assim, aí a gente cria uma ilusão, né, de que às vezes relações muito... que aparentemente são próximos por causa da conexão, né? Porque acho que a internet tem essa coisa que é fabulosa de quando se conecta, você estar muito, muito próximo, imaginar que esse tipo de proximidade é a mesma proximidade daquela das pessoas com as quais você partilha coisas muito pessoais, muito íntimas, muito profundas. Então, o perigo está em confundir uma coisa com outra, né? Por quê? Porque essa grande capacidade de conexão que a internet nos propicia pode nos dar essa ilusão, né? De que se eu tenho 300, 500 amigos no Facebook e todos eles estão no mesmo grau de proximidade comigo, né? Que eles têm o mesmo grau de intimidade, mesmo tipo de vínculo. O que não é verdade, né? Por outro lado, a internet também com essa capacidade que ela tem de nos conectar, elas podem, por exemplo, nos fazer resgatar vínculos que, por uma razão ou outra, a gente tinha perdido e que eram vínculos importantes e profundos. Né? Às vezes, pessoas que pelo distanciamento geográfico, não se tem mais contatos com elas, se perdeu o contato, ficou difícil, a internet te possibilita tudo isso, né? Então, a questão toda é assim, que eu acho que a questão da amizade na era digital é que, assim, muitas das coisas na vida humana são ambíguas. É a mesma coisa a amizade na era digital. A gente tem que aprender a distinguir aquilo que é um círculo mais estreito de amizade daquilo que é um círculo muito frouxo, né? Muito amplo, muito difuso. Que não é a mesma coisa. Os dois são importantes, né? Os dois são importantes. É importante a gente ter vínculos. Só que os nossos vínculos não são todos da mesma ordem, né? Da mesma natureza. Alguns são profundos e nós precisamos ter esse tipo de vínculo mais profundo, e outros são mais superficiais. E as redes sociais, elas não acabam fragilizando de certa forma? Porque quando a gente constrói uma amizade pessoalmente, vamos usar esse termo, a gente conhece a pessoa, as fraquezas, os lados positivos, os lados negativos. Nas redes sociais, geralmente, só é mostrado a versão mais feliz da pessoa, assim, as fraquezas, como se fosse um ser humano perfeito. Não acaba sendo superficial demais se limitar somente às redes sociais? Não há dúvida, porque assim, tem um sociólogo que se chama Erving Goffman, que ele diz assim, que nós sempre nos apresentamos em sociedade, né, e para os outros seres humanos através de máscaras. Máscaras no sentido positivo, porque máscara pode ter um sentido negativo, que a gente dissimula o que a gente é. Não é no sentido de simulação que o Goffman fala, né? É no sentido de que nós nunca, a maioria das vezes, nós não precisamos e não devemos ser completamente transparentes. Né? Quer dizer, até porque a gente não é nem completamente transparente para nós mesmos, né? Mas
essa maior transparência a gente externa com pessoas que têm esse vínculo mais profundo. Com outras pessoas nós precisamos de uma filtragem, porque se tratam de relações superficiais. Quando se trata de relações mais difusas ou superficiais, nós não devemos nos expor, né, de uma maneira como nós nos expomos para pessoas com as quais nós temos um tipo de vínculo profundo. E esse pode ser um problema na era digital, porque ela possibilitou uma coisa muito curiosa, né? Um pouco paradoxal, assim, que às vezes você tem vínculo com pessoas muito distantes, que é um próximo de você, mas que ao mesmo tempo ele é profundamente distante, que você conhece superficialmente, porque você conhece através dessa filtragem, né? Que é comum na relação entre as pessoas à distância. E ao mesmo tempo as pessoas são instadas a mais e mais expor a sua intimidade. Então é um certo paradoxo da era digital, e que isso pode repercutir de forma problemática na questão da amizade. Você imagina assim, eu tenho uma relação de muito tempo com uma pessoa na internet, no Facebook, nas redes sociais, você parece que está extremamente íntima dela, mas você nunca compartilhou tua vida com ela. Tem uma coisa interessante do Aristóteles, já que estamos falando muito nele hoje, né? O Aristóteles dizia assim, que uma amizade, para ser uma amizade profunda, as pessoas tinham de comer muito sal juntos para chegar a esse nível de profundidade. Essa era a expressão, né? Não só açúcar. Não só açúcar, comer muito sal junto. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer assim, se alimentar junto, compartilhar muita coisa. O exemplo de sentar à mesa, porque sentar à mesa é um caso emblemático. A gente senta à mesa normalmente com pessoas que a gente quer bem, senão a refeição fica indigesta, né? Dependendo do nível de proximidade que você tem, mas é uma pessoa que, quando tu convida alguém para tua casa, né, para ir à mesa, para compartilhar uma refeição, isso tem um sentido profundo. Aliás, o Aristóteles enfatizava muito isso na escola filosófica dele, né? O alimentar-se em comum tinha um sentido muito profundo de filia. Sim. Que é de estreitamento de laços, assim, de... O alimento talvez nem é tão importante quanto a companhia do seu amigo. Claro. Claro. O alimento é uma espécie de mediador, né, da relação. A gente tem ali 25 séculos aí dessa investigação sobre amizade, né? E pensando assim que essa foi e é uma investigação que a filosofia faz por uma frente dentro de uma investigação ética, uma investigação antropológica. E pensando no mote assim do nosso programa, né, que é o ousar saber. O que seria um ousar saber em relação à amizade? Qual seria a sua indicação assim, em relação ao nosso ouvinte em ousar saber sobre esse aspecto da amizade? Sim, eu acho que nós deveríamos hoje... Nós temos um contexto muito diferente, que era o contexto de sociedades antigas, né? Bastante diferente, mas muitos dos ensinamentos dos antigos e dos filósofos aí ao longo do tempo sobre a amizade ainda são bastante importantes para nós. Por isso que nós voltamos a estudar, por exemplo, Aristóteles, Spinoza, Montaigne, Cícero e etc., que são filósofos que trataram com profundidade do tema da amizade. Então, eu acho que hoje o desafio é assim, vamos pensar muito em sociedade brasileira, né? Eu acho que nós fomos muito afetados por essa questão do recolhimento à esfera da vida privada. Assim, da gente, por causa de violência e etc., de se fechar, trazer todas as coisas para dentro de casa, aquilo que antes se praticava na rua, no espaço público e tal. Então, eu acho que esse é um desafio, é a gente sair da toca, né? A gente ampliar vínculos. Eu acho que nós somos uma sociedade que trabalha demais e uma sociedade que se relaciona de menos. Então, quando se relaciona de menos, o risco pode ser esse de você ficar trancado na sua casa, somente em redes sociais e achando que esses vínculos são vínculos que te suprem completamente, né? Então, eu acho que o ousar saber aqui é duas coisas. Uma poderia ser a gente ler mais sobre amizade e conhecer mais sobre esse tema, né? Que é um tema tão importante, tão fundamental para a vida humana, para a convivência humana. E o segundo aspecto do ousar saber é ousar sair vamos dizer assim, da toca, né? É a gente se desafiar
a procurar fortalecer mais esses vínculos profundos, criar vínculos. Nunca, o mesmo Aristóteles dizia assim, que a gente nunca é amigo de muitas pessoas. Não é possível, né? Os estudiosos desse tema mesmo dizem, da psicologia, antropologia, etc., né? A gente nunca pode ter a ilusão que a gente tem 1 milhão de amigos, né? Mas é importante que a gente tenha um círculo de relações, assim, de vínculos profundos. Isso aí é saudável psicologicamente e é saudável, falando assim em termos filosóficos, existencialmente. Então, para a gente encerrar o episódio de hoje, a gente vai lançar a seguinte pergunta. Como solidificar relações de amizade em um mundo apressado e que relativizou as distâncias entre as pessoas? A gente agradece a participação do professor Ângelo. Eu que agradeço, muito obrigado. Muito bem, esse foi o episódio sobre amizade e acompanhe os próximos episódios do podcast Filosofia que estarão disponíveis em nossas plataformas digitais.